E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador falando finalmente de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, a nossa análise pra vocês aqui de um filme que estreou no cinema. E em cima até desse ponto do cinema eu tenho uma crítica a fazer, primeiramente não ao filme, mas a estruturas dos cinemas nessa volta da pandemia. Era seguro ir no cinema? Não, não era seguro. Eu me arrisquei? Sim, eu me arrisquei. Mas eu me arrisquei, pois quando fui comprar o ingresso, teoricamente tinha alguns protocolos a serem respeitados na volta do cinema depois da pandemia, ou então no momento mais tranquilo da pandemia. E dentro da sala de cinema eu não vi isso. As pessoas não respeitaram os distanciamentos de lugares, as pessoas utilizaram, ou melhor, não utilizaram máscaras e ficaram comendo sem parar, e tossindo e espirrando. E não tinha ninguém dentro da sala de cinema para monitorar a questão de posicionamento de lugar, sendo que quando não tinha pandemia, você tinha alguém ali orientando onde a pessoa sentava no cinema. Então, assim, tome muito cuidado no cinema que for assistir o filme, porque se ele não respeita os protocolos de segurança sanitárias mínimos, você pode acabar em assistir o filme e correndo muito risco. E logicamente eu só fiz isso depois da vacina, então se você nem tomou vacina, nem cogite fazer isso, infelizmente, mas não descuide nenhum momento, pois ainda estamos em um momento pandêmico. E nesse momento pandêmico, que Shang-Chi ganhou a luz do dia, numa espécie de experimento da Disney e da Marvel para testar o cinema e a estrutura que vai chegar ao streaming com 45 dias de distância do seu estreia. E nesse ponto do experimento, o principal alvo é o mercado chinês. Sim, eu falei isso antes do filme e se confirmou com o filme, por alguns detalhes que eu vou destacar aqui ao longo do vídeo, mas o principal é de que o filme, em quase talvez sua metade, logicamente não tive como fazer esse cálculo, tem os seus diálogos na língua chinesa ao invés da língua inglesa. Faz total sentido pro personagem, faz total sentido para a construção feita do filme e é um ponto positivo, pois não fica chineses na China falando inglês, e inglês americanizado ainda. E cara, isso tem que ser ressaltado porque faz algum sentido pro mundo inteiro. Pros Estados Unidos não, eles vão odiar porque eles vão ter que ler legenda, mas pro mundo inteiro que já costuma ler legenda, é um ponto positivo você ver um filme retrata a China falando chinês para exaltar a cultura deles. Desdobrando aqui os meandros desse filme da MCU, já é um ponto de destaque, pois ele tem características de MCU? Tem, mas são muito menores em relação ao que a gente está acostumado. Ele tem uma personalidade interessante, própria, assim, característica do Shang-Chi, algo que sinaliza a liberdade criativa que o Dustin Crichton teve para construir esse filme. Você nota uma assinatura própria ali, você nota uma característica individual bem interessante, apesar dos pontos que a gente já sabe que conectam o MCU na questão do roteiro, na questão lá das piadinhas que a galera se incomoda de vez em quando, mas o filme tem uma personalidade própria, o filme tem uma característica própria dele assim, que não necessariamente é na questão estética que a gente vai abordar daqui a pouco. Ele tem uma característica própria na sua abordagem e construção de personagens muito interessantes também. E parte desse tom original do filme vai pra pancadaria do filme, que é, cara, um ponto super positivo, pois ele traz um Kung Fu muito, vamos colocar assim, fluido, mais acrobático, quase como um balé, assim. Ele, apesar de ser uma referência direta ao Bruce Lee nos quadrinhos, no filme, o Shang-Chi traz um negócio muito mais, vamos colocar, artístico, assim, de movimentos bem coreografados, de movimentos com uma sutileza, com uma leveza interessante, e que você, logicamente, nota momentos de CGI com as coreografias misturadas para fazer determinadas coisas que nem que o cara fosse o próprio Bruce Lee conseguiria fazer. Só que não estraga, você compra a mescla do CGI com a mescla dos momentos de combate do filme na pancadaria. Não é algo que te estraga o filme, e faz total sentido na hora que você fecha o ciclo construído pelo Shang-Chi nesse filme para abordar essa cultura que eu falei. Tanto que esse balé de artes marciais serve para construir o começo da narrativa do filme, que é um começo totalmente baseado no amor. Por conta de que o Wen-Wu, que é o pai de Shang-Chi, tinha os anéis e construiu a lenda dos 10 anéis há muito, mas muito tempo de verdade, e não de modo muito correto, na verdade de modos bem tortos no frigir dos ovos.
Só que ele estava procurando o reino de Ta Lo para ter ainda mais poder. E nessa busca ele acaba conhecendo Zhang Li, que é a mãe de Shang-Chi. Eles têm uma espécie de relacionamento assim mais saudável. O Wen-Wu ele foge um pouco desse arquétipo dos 10 anéis, assim, ele deixa de lado os anéis efetivamente, tira os anéis, coloca de lado para viver uma história de amor bonita com a Zhang Li e construir uma família, viver toda uma beleza, uma pureza assim, característico muito da cultura chinesa mais estereotipada, mas que não é algo caricato assim, algo, vamos colocar assim, muito mais ligado às questões essenciais de você se reconhecer como pessoa e tal. Não esse ponto negativo do estereótipo, mas esse ponto positivo do estereótipo chinês. E toda essa leveza da Zhang Li, esse amor que ela tem para dar assim e passar de legado tanto para o Wen-Wu quanto para o Shang-Chi e a Xialing, que é a irmã dele, é baseado nas culturas do reino de Ta Lo, que ela teve que sair para ter esse relacionamento com ele, não conseguiu ter esse equilíbrio entre viver em Ta Lo e viver com o Wen-Wu, pois lá em Ta Lo isso tudo é meio construído em cima do arquétipo da grande protetora, o que na legenda em português ficou grande protetora, mas que no gênero em inglês não tem uma distinção, por isso que o The Great Protector das caixas às vezes veio errado, porque eu vi até em tradução escrito o grande protetor, sendo que na tradução final ficou a grande protetora, que é um dragão que traz todo esse legado, essa paz, esse equilíbrio do espiritual com o real para você levar uma vida adiante. E que a gente vai desdobrar um pouquinho melhor na segunda parte do filme aqui para vocês entenderem por que é tão importante isso. Porém, a Zhang Li acaba falecendo, deixando o Shang-Chi e a Xialing meio que ao relento e sob a influência do Wen-Wu, que voltou a ser um cara amargurado, triste, voltou a usar os 10 anéis e ter um tom mais vilanesco assim, e que é interessante a abordagem feita no filme, pois extrapola conceitos que a gente está vendo já há algum tempo no MCU, questões de luto, questões de como você aceita a perda de alguém, ainda mais no momento difícil que a gente está vivendo, como eu ressaltei aqui no começo de pandemia. Você tem desdobramentos bem interessantes sobre como o Wen-Wu lida com a perda da Zhang Li. Porque de um lado você tem um vilão inteligente, meticuloso, que estuda e sabe o que está fazendo, mas do outro você tem um homem totalmente quebrado, cheio de traumas e fantasmas de um passado e que vieram cobrar conta dele, e ele fica nessa amargura e leva traumas adiante no sentido de que ele não aceita muito bem a perda de Zhang Li, então a chegar ao ponto de dizer que ouve ela, que sente ela e que ela não morreu, não aceita a morte dela por um longo espaço de tempo. E esse sentimento conflituoso dele faz o Shang-Chi ser treinado por ele para ser o cara que ia seguir o legado dos 10 anéis. Só que, como ele estava com esse viés questionável, ele não foi treinado simplesmente para seguir segundo as regras que a mãe colocava, mas sim segundo a mágoa, a angústia e o ódio que o pai tinha colocado na sua vida desde então. E a personagem da Xialing fica escanteada, porque pelo fato dela ser uma garota, ela lembra muito a mãe e isso incomoda demais o Wen-Wu, obrigando a Xialing a sobreviver com as próprias pernas e aprender sozinho tudo que ela tem que fazer. E nessa união do Shang-Chi com a Xialing, a gente tem uma cisão onde aos 14 anos o Shang-Chi é mandado para uma missão, dessas missões que o Wen-Wu manda para ele fazer de viés questionável, e meio que engana a Xialing falando que voltaria em 3 dias e não volta mais. Isso vai muito porque o Shang-Chi decide viver uma vida em São Francisco quando foi resolver essa missão, onde ele conhece a sua amiga Kate e, mal falando inglês, aprende toda a cultura americana e atende pelo nome de Sean, vivendo uma vida bem alheia a toda essa questão construída de riqueza e fama e poder que seu pai tinha. Porém, o destino vem chamar ele para aventura e a gente tem aquela cena do ônibus excelente de combate dele com o Razor Fist, e ele acaba perdendo o colar dele. Então ele nota que a irmã dele está em perigo quando recebe um cartão postal dela para ir até Macau.
onde ela está. E a gente tem toda a cena do torneio, que a gente vê lá o Wong lutando com o Abominável, só que tem uma questão interessante que é meio... que é uma parada combinada, é como se fosse um WWE da parada e tal, assim, não que eles combinam a luta, mas que eles nos bastidores são amigos, estão fazendo aquilo lá por dinheiro. Por que o Wong tá fazendo isso por dinheiro? De fato, eu não sei, mas faz algum sentido quando a gente vai vendo os pós-créditos. E chegando em Macau, o Shang-Chi virou um viral da internet, porque foi filmado e tudo mais assim, e chegou o conhecimento da Xia Ling, que enfrenta ele nesse torneio no local onde ela mesma construiu todo um monopólio sozinha, e tendo um desfecho interessante, pois não era ela que tinha chamado Shang-Chi, mas sim o Wen-Wu, que armou para que achasse Xia Ling e Shang-Chi no mesmo local e os levasse até os 10 Anéis e contasse o seu plano para trazer sua mãe de volta. Pois tanto o Shang-Chi quanto a Xia Ling tinham colares que seriam os olhos da Grande Protetora, que revelariam o caminho para o reino de Ta Lo. E é em cima disso que ele tentaria invadir Ta Lo, tomar Ta Lo e de alguma forma trazer a sua mulher de volta, porque ele ouvia o chamado dela. Logicamente os filhos não concordam com isso e são presos. E quando são presos tem um ponto que a Marvel sabe fazer muito bem, que é virar uma chavinha e consertar problemas do passado, que é a figura do Mandarim do Ben Kingsley lá do Homem de Ferro 3. Primeiro na questão do nome, que eu já tinha falado no vídeo anterior, que você vai clicar no card aqui, era um problema usar o nome Mandarim por remeter a coisas não positivas para o público, e eles acabaram virando essa chave, tornando o Mandarim de fato uma caricatura. O nome do Wen-Wu é o Wen-Wu. E por outro lado, utilizando o personagem Ben Kingsley como um preso que virou bobo da corte dos 10 Anéis ali, como uma fuga através do Galo Porco. Uma criatura sem cabeça, cheia de penas e pelos, muito doida lá, que ajuda eles a conduzirem o seu destino até o reino de Ta Lo, alheio a todas as questões que o Wen-Wu tinha pensado, por ser uma criatura de dentro do reino, que tem um conceito bem interessante e é um tanto quanto semelhante ao modo que é aplicado em Wakanda, de uma nação fechada, de um reino fechado para o mundo, por ter questões superiores, mágicas também, e que o mundo não estaria preparado para conhecer. Que nada mais é que uma exaltação da cultura chinesa no seu mais alto nível, talvez no seu mais respeitoso nível nos últimos anos, tanto nessa questão visual, quanto numa questão filosófica de ter seus objetivos muito mais incisos, muito mais certeiros, e você ter o foco para seguir até eles. E por fim, inserção de uma nova cultura, como por exemplo, os dragões e o elemento da escama de dragão como uma arma a ser utilizada. E que, se você não seguisse essa metodologia, acabar parando nas garras do Mega Devorador, que é um dragão genérico que devora almas e que é muito mal, e que estava selado lá, e que chamava o Wen-Wu para a missão como se fosse a mãe dele. Pode-se fazer uma analogia à questão da aceitação da morte também. Você é chamado pela morte, chamado por aquilo que te marcou, só que soa mais como uma tentação do que como uma satisfação, uma aceitação. E que é totalmente uma antítese à figura da Grande Protetora, por conta de que, de um lado, a Grande Protetora tem todo esse foco mais objetivo e incisivo da parada, e o Mega Devorador tem todo esse foco de não desapegar do passado e não deixar ele para trás e ficar refém dele. Isso só enriquece tanto as questões de exaltação e construção do Shang-Chi como herói, quanto os problemas e dramas do Wen-Wu, que é um vilão no filme, mas que acaba não sendo tão um vilão assim, por ser o pai dele e ser um pai que está lidando com problemas sérios e que tem sua redenção quando entende todo o contexto da filosofia da Grande Protetora. E aí a gente tem um desfecho, uma batalha épica final ali contra devoradores de almas e tudo mais, com uma magia e os dragões com o CG espetacular, uma coisa maravilhosa, bonita, e que vai servir de referência para muita coisa que vai desde filmes novos de Avatar até um possível novo filme de Dragon Ball. Shang-Chi mostrou que é possível fazer tudo isso de uma forma bem legal e bem divertida para todo mundo, e tanto na questão de construção de história quanto na questão de efeitos visuais serem bem feitos e bem executados na questão narrativa da história. Na minha visão ocidental, a construção de uma filosofia chinesa respeitosa aqui eu acho que foi muito bem executada.
Só que o desdobramento disso tudo que eu falei que ao longo do filme, de toda essa figura do Shang-Chi, recepção que vai ter, a gente vai saber em algum tempo, assim como em Pantera Negra, para ver como vai ser a reação do mercado chinês sobre esse filme. Será que ele vai ser bem aceito? Será que não vai? Na visão ocidental, Shang-Chi é sim um ponto forte pra mim e que dá legado a questões da Marvel, principalmente nos seus pontos de pós-créditos, porque como eu disse, que a Marvel ela não tá tão presente na narrativa do filme, ela meio que fica deslocada a cenas pós-créditos, e isso deixa um ponto bem interessante que a gente vai abordar daqui a pouquinho, depois dos jabás pra vocês aqui, pois vou pedir, se você assistiu até aqui, porque você gostou do vídeo, e então comente aqui embaixo com sugestões se você queira dar pra gente, se você também gostou do filme ou não, se eu errei alguma informação aqui, ajude a gente a construir um conteúdo melhor pra vocês a cada vez aqui, assim como peço pra você curtir, compartilhar com seus amigos o vídeo, favoritar, clicar no sininho e se inscrever no analisador, que isso ajuda a gente bastante com o conteúdo que a gente sempre faz aqui. Questões de lives, também teremos uma live debatendo Shang-Chi, em algum tempo tá aparecendo a data aqui embaixo para vocês. E também sempre temos conteúdos ligados a Star Wars, aqui aos sábados. Esse sábado em questão não teremos, mas nos próximos já voltaremos a falar dos caminhos da força nesse canal maravilhoso, assim como as conexões com a MCU de Shang-Chi também são maravilhosas. Começando pelo pós-crédito 1, onde o Wong chama eles ao Santo Sectório, pois acontece uma questão muito interessante ligada aos 10 Anéis. Porque ele emitiu uma espécie de sinal que não era sentido e que não tinha um registro por parte das questões mágicas da Marvel, e ao mesmo tempo chama atenção não só do setor mágico da Marvel nos cinemas, quanto dos Vingadores propriamente dito, porque Dr. Banner e Carol Danvers estão nesse filme analisando o que pode ter sido esse impulso que os 10 Anéis geraram e que está chamando a atenção agora da galera. O que seria isso? Seria o fator que fez tudo dar errado e o Kang falou, agora já era? Uma conexão com um universo diferente da Marvel e que pode extrapolar ali? Outra conexão com o multiverso de alguma outra forma? Inclusive, essa colaboração da Brie Larson pode ser muito mais ligada ao Dustin Creighton, que é um parça dela das antigas, do que muito mais a questão funcional na história ali. Tipo, vem cá, Brie, vem gravar um negócio com o seu irmão aqui. Vai lá e grava e deixa a gente construindo teorias muito doidas na cabeça. Mas a piada da Capitã Marvel dá no pé sempre que ela pode, continua. E isso vai ser muito interessante até pra construção do Rambo lá na frente. A gente não sabe, e esse é o objetivo principal dessa cena pós-crédito, que é deixar a gente no escuro. E no meio do questionamento, se divertir com o Wong, utilizando seu dinheiro pra ir no karaokê junto com a Kate, que inclusive tá excelente com a Awkwafina no filme. Cara, ela manda muito bem. Ela traz um alívio cômico meio que funcional pra parada, ela não destoa do tom narrativo do filme. E o Wong também não, o Wong tá lá tomando as cachaças dele, cantando karaokê, maravilhoso como sempre, e trazendo mistérios como sempre, porque é o que a Marvel gosta de fazer, deixar a gente construindo teorias muito doidas, muito malucas em cima aqui. E o segundo pós-crédito, que é, vamos dizer assim, uma continuidade do legado da história da Xialing que a gente viu até agora. E isso é muito interessante porque como ela é uma mulher que foi construída totalmente com forças próprias, com convicções próprias e tal, não quer dizer que ela ia aprender só as coisas positivas. Ela, como uma dona de clube clandestino em Macau, ela tinha um viés até muito mais negativo em certo ponto do que positivo. E ela meio que faz renascer os 10 Anéis do pai à moda dela. E isso pro futuro da MCU vai ser muito interessante. Então é isso aí. Gostei bastante de Shang-Chi. Pra mim, acho que o melhor filme de herói do ano, por enquanto, mesmo que o Snyder Cut e Esquadrão Suicida, ele tem uma vibe, um coração um tanto quanto original, uma coisa nova, um frescor pra gente aqui, e isso é muito legal. E eu também gostaria que vocês assistissem, independente do modo que você assistir, mas assista de modo seguro, e vem se divertir com a gente e trocar ideia sempre aqui. Agradeço sempre você ter visto o vídeo até o final, curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva e até o próximo analisador.